Pessoal, vamos orar? Começar nossa segunda aula desse módulo, né? Feche os seus olhos onde você está. Senhor Deus, nós te louvamos por esse tempo, te agradecemos pelo privilégio, pela graça maravilhosa que o Senhor nos dá de podermos aprender do Senhor nesse domingo que o Senhor nos dá, esse domingo que o Senhor nos deu pela tua bondade e misericórdia. Que nós hoje sejamos ministrados, acima de tudo, pela tua palavra, não por conceitos humanos, não por teorias, não por achismos, mas pela fundamentação na tua palavra, com a condução e a orientação do teu Espírito. Trabalha em nós, trabalha no nosso coração, nos ajuda a entender, nos capacita a entender isso que está sendo ministrado. Me ajuda, Senhor, a ministrar de forma que eu não saia da tua orientação, da tua guia, Senhor, para que eu possa, de fato, entregar aquilo que é da tua vontade que seja entregue. Se acaso disser algo aqui, ou ensinar algo aqui que vá em sentido contrário à tua palavra, Senhor, que não desça até o coração dos meus irmãos aqui, mas que tudo que for dito, ministrado, ensinado, seja de acordo com a tua palavra e possa, de fato, Senhor, nos transformar, nos fazer crescer em conhecimento e graça do Senhor mesmo. Te louvamos e te adoramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Alguma dúvida da semana passada para cá? Algum questionamento? Alguma coisa que vocês ficaram pensando e de repente surgiu uma pergunta perdida no meio do caminho? Ou está tudo certinho, está tudo ok? Tudo ok? Bom, só para fazer um review rapidinho para a gente não perder a sequência, né? Nós começamos então, na semana passada, nós vemos esse primeiro versículo que está aqui, que é de Hebreus 1:14, né, que diz que não somos, a respeito dos anjos, não são porventura todos os espíritos ministradores, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E aí nós vemos aqui o autor ensinando a respeito de anjos, né, que anjos são espíritos, eles podem, eu mencionei que eles podem se materializar, nós podemos ver se da parte de Deus nos for permitido esse tipo de coisa, for dado a nós dom de discernimento de espírito. Falei também que eles servem a nosso favor, porém eles trabalham para Deus e não para nós, né, ao contrário do que muitas igrejas ensinam hoje em dia, infelizmente. Falei que também eles trabalham a favor dos salvos, dos eleitos do Senhor, né? E nós falamos a respeito da participação dos anjos, né? Ou da participação de figuras que eles atribuem a anjos na fundação, na elaboração, na formação de algumas seitas, como o mormonismo, o neopentecostalismo também usa muito essa figura do anjo, o islamismo, que atribui, né, o início do Islã ao anjo Gabriel, uma mensagem do anjo Gabriel. Só que aí o anjo Gabriel ele traz uma mensagem diferente da Bíblia, e Paulo nos ensina, né, que ainda que um anjo do céu nos trouxesse um outro evangelho, seja anátema, ou seja, maldito. Então, ainda que o islamismo atribua a mensagem que o anjo trouxe a Gabriel, não poderia ser Gabriel, porque ele estaria trazendo uma mensagem fora do contexto bíblico, fora do que a Bíblia já nos traz. Falei também, deixa eu pegar aqui, que nós não podemos desprezar essa doutrina, né? Durante fases da igreja, até mesmo no início da igreja, e até hoje isso acontece, essa figura do anjo, ela chega a ser idolatrada, ela chega a ser usada de maneira errada, e vai então trazendo muitas vezes uma adoração a anjos, uma adoração a figuras que imaginamos ser anjos bons, anjos eleitos, e eles na verdade são demônios, e isso faz com que a igreja incorra num erro muito grave. Então é preciso conhecer, não podemos desprezar essa doutrina, porque Satanás, né, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele é um anjo caído, e ele se desfaz, ele se transforma, inclusive, ele se disfarça, inclusive, em anjo de luz
para nos enganar, para enganar os eleitos do Senhor. Então, nós precisamos entender isso. Aí nós falamos também sobre definição desses seres espirituais. Falei dos nomes em latim, em grego, em latim não, em grego e em hebraico, os seus significados, né? Falei que eles foram criados em algum momento na eternidade passada, né? Antes da criação do mundo, porque eles estavam assistindo e adorando durante a criação. Falei que eles são muitos, né? Uma quantidade sempre, várias vezes representadas na palavra pela palavra exército, miríades, milhares e tudo mais. Isso aqui falando da quantidade, né? Falei que eles também não podem se multiplicar ou reproduzir-se conforme a sua espécie. E aí nós entramos naquela questãozinha polêmica que fala sobre anjos serem, gigantes serem fruto de anjos, de relacionamento de anjos com mulheres humanas, né? Eu coloquei aqui 3 posições, né? A posição de que são anjos, os filhos de Deus são anjos caídos que assumiram corpos humanos e se manifestaram fisicamente e tiveram as relações. E a segunda posição, que é uma posição mais política, que são os filhos de Deus seriam nobres, influentes, importantes, e que as filhas dos homens seriam os plebeus, os servos, né? E que, nesse caso, os gigantes seriam homens maus, violentos, seriam homens sem clemência alguma. E a terceira posição, que é uma posição que diz que os filhos de Deus, então, eles são descendentes de Sete, e os filhos dos homens são descendentes de Caim, e que os nefilins, ou os gigantes, seriam homens de renome, homens de grande força, de autoridade, que não perseveraram na verdadeira religião e continuaram ali sendo violentos e tudo mais. Aí nós chegamos, né, eu falei que essa terceira ela é mais aceita, né? Não é unanimidade, mas ela é mais aceita. E falei que a respeito de Golias, né? Que Golias a gente não pode atribuir fazendo uma relação com Golias nessa questão dos gigantes, porque Golias ele é posterior ao dilúvio. Então haveria de se entender que no dilúvio escaparam alguns, né? Então não dá para a gente crer nisso. E algumas possibilidades, então, para Golias é que ele teria uma coisa chamada gigantismo, uma doença chamada gigantismo, ou seria descendente dos refaíns, que é um povo, de fato, de grande estatura. Não dá para negar que Golias era grande, porque tem, inclusive, as medidas das suas lanças, a sua estatura, né, e tudo mais. Mas o fato é que não tem nenhuma relação com esses gigantes de Gênesis 6, de 1 a 4. Certo? E nós paramos por aí. Foi aí que nós paramos, né, gente? Estou certo, né? E nós paramos por aí. Então, agora, nós vamos seguir, então, daqui, falando a respeito de que existem aí no tópico E, aí, tá? Existem nas Escrituras várias expressões para referir-se a anjos. Então, nós precisamos prestar atenção, porque os anjos nas Escrituras, eles têm uma variedade de nomes que eles são chamados ali, né, dependendo da situação que eles estão. Então, por exemplo, eles são chamados de filhos de Deus, em alguns momentos. Vamos consultar os textos, para que a gente possa trabalhar isso de uma maneira mais... Vamos lá em Jó. Jó capítulo 1, versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, os filhos de Deus aqui claramente são os anjos. Vamos imaginar o seguinte, né? Deus convoca os anjos para um concílio celeste e Satanás vem no meio deles, tá? Então aqui está falando, os filhos de Deus vêm no meio deles. Mas você falou a aula passada que não poderia, não chamaria, né, até na questão da polêmicazinha ali dos anjos serem pais dos nefilins, né?
mas não são chamados filhos de Deus, como é que pode ser? E tudo mais. Você falou que não podia ser chamado filho de Deus. Note que Satanás veio entre os filhos de Deus aqui. Ele não está determinando que ele foi chamado disso. Então, aqui há um concílio celeste, né? Deus aqui Satanás, esse aqui é o primeiro momento em que Deus diz para Satanás: você está vendo Jó, meu servo? Homem íntegro, tal. E Satanás dá aquela, mas e se eu tocar no que é dele? É esse primeiro momento. Aí no capítulo 2, Jó capítulo 2, no versículo 1 também, vai dizer assim, ó, havia um homem na terra de... errei. Fiz errado aqui, peraí. E vindo outro dia, aqui é um outro momento, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentando-se perante o Senhor. Aqui é o segundo momento em que Satanás então passa a tocar na vida dos filhos de Jó, das pessoas que estavam ao redor de Jó. Começa a piorar a situação para Jó. Mas Satanás está entre os filhos de Deus. O que eu quero destacar aqui? Aqui os filhos de Deus são os anjos. De fato, eles são chamados em alguns momentos de filhos de Deus. Vamos lá para Salmo. Livro dos Salmos, capítulo 29, versículo 1 também. Dai ao Senhor, ó filhos dos homens, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Aqui, se você pegar na NVI, aquela nova versão internacional, ela vai traduzir de maneira diferente, ela vai traduzir mais em cima do que a palavra quis dizer aqui, que são seres celestiais. Quem tem NVI vai ver que são seres celestiais. Mas boa parte das traduções vai dizer filhos dos poderosos. Eu falo, bem, como é que é filho de Deus? Está falando filho dos poderosos. Aí nós temos que voltar para a etimologia da palavra, para o significado da palavra no hebraico, que é Elohim. Não é Elohim, é Elohim, que é uma variação de um dos nomes de Deus no plural. Então, a tradução seria o Todo-Poderoso, vamos dizer assim. Só que a tradução pegou, como esse nome vem no plural, então a tradução pegou filhos dos poderosos, mas o mais próximo seria filho do Deus Todo-Poderoso, ou filhos de Deus. Então, aqui para provar que eles são chamados aqui de filhos de Deus em alguns momentos na Bíblia. Eles também são chamados de vigias. E aí nós vamos para o livro de Daniel. No capítulo 4, no versículo 13. Estava vendo... desculpa, esperar vocês acharem. É Eli, é E-L-I-Y-M. Eu tive que pesquisar isso aqui, para eu falar, caramba, filho dos poderosos, parece que não está falando filho de Deus, né? Você tem que... Isso é importante a gente fazer esse tipo de pesquisa, viu, gente? Para a gente poder entender o que o versículo está dizendo. Às vezes a gente tem um pouquinho de preguiça, eu confesso o meu pecado, às vezes a gente tem um pouquinho de preguiça de aprofundar no texto, para entender, às vezes, o significado correto, ver outras versões, né? E aí você acaba interpretando o texto de maneira errada. Quem prega tem que tomar muito cuidado com isso, para não ensinar errado, baseado no entendimento errado. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Fala, meu irmão. Oi? Desculpa. Sim. Por outro lado, se você... É muito complicado isso, porque se você tomar isso por
Não, então aqui eu entendi que é o poderoso, né? Então vamos só colocar o poderoso, né? Filho do poderoso. Você está indo contra o primeiro significado da palavra no original. Você entendeu? Ou pelo menos aqui, né, nesse caso aqui era original porque era o hebraico, né, do Velho Testamento. Mas você está indo contra o significado. Então, qual seria o correto? Fazer isso, mas ter uma nota, que normalmente a gente faz. É necessário que a gente estude. O português ele tem um problema muito sério. A gente vê isso em como ler e estudar, como estudar e interpretar a Bíblia no primeiro módulo. O português ele tem muita coisa que é complicado para a gente trazer do hebraico, do grego, e dar o mesmo significado. Então, a gente precisa, às vezes, dar uma consultada, ver outras versões, ver outras traduções, para ver como que ele está falando do mesmo assunto, procurar a raiz da palavra, procurar o hebraico, procurar o grego, para entender com mais clareza isso, entendeu? Exige um pouquinho mais da gente. O português é uma língua meio complicadinha. Então, eles são chamados de vigias também. Daniel 13, vamos lá. Versículo 4, Daniel 4, versículo 13, né? Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando em minha cama, e eis que vi um vigia, um santo que descia do céu. Esse vigia aqui, ele tem um sentido de sentinela, de observador, aquele que fica observando. E um anjo, um santo, é um santo anjo, é um ser celestial, ou seja, a palavra aqui é Kadish, com 2 Ds, Kadish, SH no final, que significa santo anjo. Então, na visão de Daniel aqui, ele enxergava esse anjo. Não são duas aqui, tá? Um vigia e um santo anjo. É um vigia, um anjo, ou seja, alguém observador, um anjo observador que estava ali de sentinela. Também eles são conhecidos como espíritos. Vamos lá. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Pastor, mas por que a gente tem que saber isso? Porque vai ter momentos em que você vai se deparar com a situação e você vai ter que saber que isso é um anjo. Senão você não consegue fazer a interpretação correta do texto que você está lendo, né? Hebreus 1,14, que é o texto, na verdade, que nós abrimos o módulo. Não são, porventura, todos esses espíritos ministradores enviados para servir a favor, ou em favor, né, daqueles que hão de herdar a salvação? Então, aqui de novo, aqui aquele verso. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, e agora lendo esse versículo eu me lembrei, é que eu devo ter até mencionado, mas assim, os anjos, eles são anjos ministradores, e eles são ministradores agora, na era da graça, para trabalhar, servir a Deus no processo da redenção, ok? Então, a história de que, anjo, guarda isso, anjo, fecha aquilo, anjo, abre aquilo, anjo, ministra isso, anjo, traz cura, anjo, tal, não, eles trabalham para Deus no sentido de executar ou de ajudar a Deus na obra da redenção, nesse período da redenção, certo? Eles são anjos ministradores, para ajudar ou para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Entende? Aí o propósito. Mas eles são, então, chamados aqui em Hebreus 1,14 de espíritos. E eles também são chamados de santos. E aqui refere-se aos anjos que não caíram, tá? No calvinismo, isso é conhecido como anjos eleitos. São chamados de anjos eleitos. Não tem aí no seu texto, aí na sua apostila, mas tem um texto que refere-se aos anjos de Deus, anjos que não caíram, como anjos eleitos. Se você quiser anotar aí, a gente pode até visitar o texto aqui, é 1 de Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a
Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Eu não vou ficar visitando aqui o contexto, tá? Porque senão a gente se alonga muito. Mas conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, olha aqui que ele menciona muito claramente, os anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Paulo aqui está dando aqueles conselhos pastorais para Timóteo. E aí ele diz isso, né, e conjura, né, diante de Deus e de Jesus e dos anjos eleitos. Então, nós entendemos aqui que os anjos que não caíram, eles são esses anjos eleitos. Também são chamados, em outro momento, em Salmos, no livro dos Salmos, livro dos Salmos 89. Olha a caninha aí, gente. Salmo 89. Versículo 5 até o 7. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Olha aqui, congregação. Pois também, congregação dos santos, ajuntamento de anjos ali e tal. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos, aqui mencionando aquele filho dos poderosos lá que eu mencionei no texto passado, pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos. Então aqui nós temos congregação, nós temos os filhos dos poderosos aqui, mesmo sentido de que nós falamos no texto passado, no tópico passado, e Assembleia dos Santos. Então, Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Então, aqui nós temos o conselho dos santos ou dos seres celestiais, como pode ser que esteja aí na sua Bíblia, certo? Também as Escrituras usam a expressão quando eles estão, algumas expressões quando eles estão em grupos ou em organizações, congregação, assembleia, como eu mencionei na verdade no passado, né? No tópico passado. Congregação, assembleia, hostes, principados, potestades, tronos, dominações e autoridades. Hebreus 12. A gente está visitando bastante, a gente está olhando bastante texto e lendo ele, gente, porque a gente precisa entender isso à luz da Bíblia, ok? Então, vamos calçar isso bem com a Bíblia para não restar nenhum tipo de dúvida para nós. Hebreus 12, no versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, Jerusalém, e aos muitos milhares de anjos. Então, aqui nós temos aqui uma grande quantidade de anjos, aqueles em grupos aqui, né? Algumas traduções vão falar miríades, né, que tem a ver com uma grandeza aí correspondente a 10.000, mas em figura de linguagem é algo incontável, certo? Se a gente aplicar isso à figura de linguagem, é algo incontável, ou uma quantidade de tão grande que ela é indeterminável, certo? Lucas, capítulo 2. Você vai ficar rapidinho em Bíblia hoje. Versículo 13. Aqui, lembrando que nós estamos falando deles em grupos, tá? E no mesmo instante apareceu um anjo com uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra
boa vontade para com todos os homens, ou aos homens de boa vontade, dependendo da tradução. Aqui é um momento em que falei o nome agora. Que os pastores foram verificar, foram ver se Jesus de fato havia nascido, e eles são cercados por uma manifestação espiritual em que miríades de anjos aparecem ao redor deles, louvando a Deus, né? E aí eles adoram a Deus com essa adoração. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, ou boa vontade para com todos os homens. Então, nós vemos aqui também eles em quantidade. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24 e 25. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, aqui nós vemos aqui, aniquilado todo o império e toda potestade e força, domínio, potestade, poder. Referem-se aqui aos anjos, esse texto, especificamente esse texto, ele está referindo-se aos anjos caídos, ok? Aos demônios. Então, esses vão ser, de fato, essas potestades, esses ajuntamentos vão ser aniquilados. Note que aqui eu estou dizendo que os impérios serão aniquilados. Nós vamos ver daqui a pouco que os anjos, eles são imortais. Nós já vimos isso no começo, mas eu vou calçar isso com Bíblia. Então, eles não serão destruídos, como algumas seitas ensinam, eles não serão destruídos no inferno, no final de tudo. Eles vão para o tormento, Satanás e seus demônios vão para o tormento eterno, ok? Isso a gente precisa entender com clareza, isso que também é um ponto bem complicado, ponto aí de discordância de algumas seitas. Efésios 6, versículo 12. Esse texto aqui é conhecido, você conhece. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Então, principado, potestade, dominadores, forças espirituais, são todas nomenclaturas para ajuntamento de anjos aqui. Aqui também refere-se a anjos caídos, ok? Nossa luta não é contra pessoas, nossa luta não é natural a nossa luta. A nossa luta é espiritual, nas regiões celestes, nas regiões celestiais, e contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais, hostes, ou seja, como está aí na sua Bíblia aí, nesse sentido. E também em Colossenses, próxima carta, aí, Colossenses 2, capítulo 15, versículo 15. Aqui a respeito da cruz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ou à igreja de Colosso, diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Também mais uma menção aí aos demônios. O Senhor Jesus triunfando sobre eles na cruz. Nós temos também classes de anjos. Nós temos basicamente quatro classes de anjos. Na verdade, né, todos são anjos, mas assim, podemos dividi-los em 4: arcanjos, querubins, serafins e anjos.
Vamos entender um pouquinho a respeito disso. Daniel 12, 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do povo, e haverá um tempo de angústia a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, do teu povo, aquele que for achado escrito no livro da vida. Aqui uma das visões de Daniel. Daniel, eu falei semana passada, é conhecido como mini Apocalipse, né? Porque ele é muito voltado para isso. Tem muitas profecias que você vai fazer uma ponte ali com o Apocalipse. E ele está falando aqui de que se levantará Miguel. Miguel, vamos falar de arcanjo primeiro. Arcanjo a palavra arcanjo, se você pegar lá no original da palavra, no grego, ela vai significar arque de líder, ou o chefe, né, o maior, o mais alto, e ângelo de anjo. Então, nós encontramos na Bíblia apenas Miguel como arcanjo, determinado como arcanjo. Alguns entendem que Gabriel seria arcanjo também, e outros ainda atribuem um terceiro, que é Rafael. Quantos já viram Rafael na Bíblia? Pois é. Mas tem a Igreja Católica, no livro de Tobias, no Velho Testamento da Igreja Católica, da Bíblia Católica, num dos apócrifos, ela vai mencionar Rafael. Se você quiser anotar aí, depois você consultar, né, se tiver um aplicativo de Bíblia aí para você consultar, está em Tobias 5, 4, tá? Só por curiosidade, certo? Mas a gente não considera os apócrifos como livros inspirados por Deus, logo tudo aquilo que está ali não consideramos palavra de Deus de fato. Então, o que nós consideramos hoje é que arcanjo na Bíblia cita apenas um, que é o Miguel. Porém, acredita-se que pode haver mais. Não dá para a gente afirmar com certeza que não haja mais. Mas o que é mencionado na Bíblia é Miguel. Aí vamos para o texto de Ezequiel. Então, arcanjos, né? Vamos para o texto de Ezequiel agora. Capítulo 10. Vamos ler do 1 aí até o 4. Depois olhei, e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou o homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as suas mãos das brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória de Deus. Então, os querubins, eles estão envolvidos com a adoração, com as manifestações da glória de Deus. Você vai perceber na Bíblia que eles estão envolvidos com isso. Eles estão mais voltados à questão da adoração. Então, nós temos os serafins, ou serafim, né, que é ali o Miguel, né, que é o arcanjo Miguel. Desculpa, o arcanjo Miguel. Nós temos os querubins e nós temos os serafins também. Isso nós vamos ver em Isaías. Livro do profeta Isaías. Capítulo 6.
Note que visão assombrosa. Pensa você tendo uma visão dessa, né? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais, até onde vai? Até o 7, né? E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: Ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, porque um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Aqui nós vemos a figura da manifestação dos serafins lá como algo, né? Imagina 6 asas, e nós vamos ter outras definições deles aqui bem complicadas, bem estranhas de se ver. Mas olha só, serafins tem a raiz da palavra saraf, ou queimar, incendiar, e é aceito como o primeiro na posição de hierarquia. Então, o serafim, ele seria... Por que eles são tidos como os primeiros na posição da hierarquia? Porque eles estão, segundo esse texto, mais próximos de Deus. São os que estão mais próximos de Deus. Então, olhe no versículo 1 e 2 aí, ó. Olha só, no ano em que morreu o rei Uzias, e vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, assim, o versículo 1 vai mostrar que os serafins estavam ao redor deste trono, desse alto e sublime trono. Então, eles estão próximos de Deus ali, certo? E aqui no 2 já diz, né? Serafins estavam por cima dele, do trono, cada um tinha 6 asas e tudo mais. Então, eles estavam ali por cima do trono. Outra menção deles, em Apocalipse agora. A menção de Apocalipse é sensacional. Se essa aqui dá medo, essa aqui, Apocalipse 4, verso 8. E os 4 animais, tinha cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro, ao redor das asas e por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Só para você ter uma ideia desses animais aqui, ou dessa face de animais, olha o versículo 7. O primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal era semelhante a um bezerro, e o terceiro animal era semelhante ao rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si. Aí entra naquele texto que eu te falei. 6 asas, né, e ao redor e por cima e por dentro estavam cheias de olhos, e não descansavam de dia e de noite, adorando ali a Deus. Mas olha que visão, né, doida aqui, né, que coisa absurda. Tinham faces de animais aqui. E aí, se você pega uma correlação aqui, esses animais estão muito ligados ao Evangelho, aos 4 Evangelhos. Se você fizer uma ligação aqui, eles têm uma ligação aos 4 Evangelhos. Qualquer hora a gente conversa mais a respeito disso, mas é bem legal, é bem bacana. Outra coisa a respeito dos anjos, eu quero falar isso e parar para o café, é que eles são seres pessoais. Eles não são, apesar de se reunirem, estarem reunidos em serem muitos e muitas vezes estarem em congregação e assembleia, eles são pessoais. Eles têm sentimentos, eles têm vontades, eles são seres que têm a sua individualidade, vamos dizer assim. Então,
não são uma força também. Não é uma força, não é algo... me fugiu a palavra agora. Enfim, são pessoas, são seres pessoais, né? São inteligentes, versículo 9 da carta a Judas, vamos lá ver. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, vamos entender aqui que, se você ver o contexto aqui desse texto, deixa eu ver se a gente consegue pegar o contexto aqui. Vamos ler dos 5, quer ver? Só para a gente pegar o contexto, para você entender no que eu quero dizer que eles são inteligentes aqui. Tá? Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Contudo, também esses, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e difamaram as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, mas aqui é porém, todavia, apesar de, né? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui o contraponto aqui é com a insensatez dos anjos caídos, até mesmo do povo aqui, que o texto menciona, certo? Da insensatez contra a inteligência de Miguel em entender o propósito de Deus. Não era propósito de Deus ali para Miguel que Miguel proferisse algum tipo de juízo contra Satanás nessa luta. O pretexto de Miguel é que ele cumprisse o propósito de Deus para aquele momento ali, que era o corpo de Moisés. Ponto. Entende? Então, eles são seres inteligentes. Então, eu falei que eles são seres pessoais, né? São inteligentes, eles têm a inteligência para discernir aquilo que realmente, de fato, é o correto, é o certo e o errado. Eles também têm sentimentos. Vamos ver lá Jó. Vamos voltar lá. Jó, capítulo... Cadê? Perdi. 38. Jó, capítulo 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus, aqui se referindo aos anjos como filhos de Deus, jubilavam, ou seja, que os anjos estavam alegres, felizes, jubilosos, por conta da criação, né? Eles se alegraram por conta da criação. E aqui nós vamos ver também em Lucas, Evangelho de Lucas, quinze, 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. A gente sempre fala, né? A gente frequentemente vê o pessoal falando em alguém que, né? As igrejas que têm o hábito de fazer aquele apelo né? No culto, de chamar a pessoa para entregar a sua vida para Jesus, enfim, né? Isso é questionável, mas
ela sempre fala, tem festa no céu, né? Justamente baseado nesse tipo nesse versículo aqui, que os anjos, de fato, eles se alegram por um pecador que se arrepende, por um pecador que se converte ou que é convertido a Cristo. Então, há neles, sim, sentimentos, há neles, sim, vontades, como a gente vai ver daqui a pouco, há neles consciência, eles são seres, de fato, pessoais. Né? Vamos ver aqui, por exemplo, aqui, o próximo tópico diz que eles possuem vontade e livre arbítrio. Vamos lá ver esse texto em 1 de Pedro, primeira carta. Sim. Os anjos, eles são, aliás, como tudo no universo é feito para glorificar a Deus, né? Para a glória e honra dele. Então, assim, o que aconteceu com os anjos caídos? Com Satanás? Ele tentou a glória para ele queria aquilo, ele queria essa condição, entendeu? Então, os anjos, eles são, de fato, como tudo no universo é feito para glorificar a Deus. Oi? Porque Deus não falha. Porque Deus, ele é glorificado na justiça, ele é glorificado na sua graça, na sua misericórdia, e ele é glorificado na sua ira. Deus, ele é tão santo que ele não pode não punir o pecado, não punir a transgressão, não punir o que está errado. E quando ele pune aquilo que está errado na sua santa ira, ele é glorificado na sua santa ira. É o único que consegue exercer juízo, sendo totalmente justo, sem ser mau. Legal, né? Maravilhoso. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciados, por aqueles que, pelo Espírito enviado do céu, vos pregam o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Do que ele está dizendo aqui? Está dizendo aqui que os anjos desejam atentar para o Evangelho, desejam atentar, saber sobre a salvação. Eles não são seres oniscientes, eles são muito mais inteligentes que nós, muito provavelmente, muito provavelmente, mas eles não são oniscientes como Deus, e eles têm vontade de saber a respeito da salvação. Então eles são seres pessoais, eles são seres com sentimentos também, né? Eles são seres que desenvolvem sentimentos. Eles possuem livre-arbítrio. Apocalipse. Isso aqui nós vamos trabalhar um pouquinho. Apocalipse 12, 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Aqui você percebe o seguinte, que foi uma escolha dos anjos maus aqui, dos anjos caídos aqui, cair, ou se rebelar contra Deus. Então, há algumas questões a respeito do livre-arbítrio dos anjos. Alguns vão dizer que eles já tiveram e não têm mais esse livre-arbítrio, porque eles são eleitos. Se eles são eleitos, eles não têm mais livre-arbítrio, eles são eleitos, ponto. A vontade de Deus se cumpriu e já era. Então, por isso, eles não caem mais. Você não vê mais outros anjos caírem, não aconteceu mais. Você concorda? Né? Não aconteceu mais. Se eles ainda têm livre-arbítrio, Deus os conserva em santidade, pelo mesmo motivo, nenhum mais caiu, certo? Então, se eles tiverem livre-arbítrio, eles de fato, se eles não tiverem mais livre-arbítrio, porque são eleitos, eles não caem mais. E se eles ainda conservam esse livre-arbítrio, Deus os conserva, por outro lado, em santidade, para que eles não caiam mais. Aquilo que é aplicado para nós como a perseverança dos santos, para eles é aplicado dessa maneira.
quem passou. Agora me deu dúvida. Salvação, modo de salvação não chegou aqui, chegou? Próximo, né? Justificação pela fé, vocês viram a respeito disso. Então, assim, é bem nesse sentido. Vamos lá ver aqui em 1 de Timóteo também. 5:21, que é o texto que a gente já leu. Não. Adão tinha livre-arbítrio. Exatamente. Sim. Não dá para afirmar com certeza, né? Esses textos a gente tem uma ideia disso. Mas assim, os anjos não caídos, eles são eleitos. O texto já nos dá isso agora, como nós vamos ver aqui em Timóteo, eles são eleitos. Então, de alguma maneira, assim como conosco, certo? Eles foram preservados, ou eles foram resgatados da queda, vamos dizer assim, certo? A diferença é que nós nascemos em pecado. Então, nós nascemos, acho que é isso que você está querendo dizer, nós nascemos em pecado, então, nós temos que ser resgatados do pecado, certo? Alguém justificou o nosso, Cristo, obviamente, justificou o nosso pecado e nos tirou da condição de condenação. Eles estavam não em pecado, eles foram criados para servir a Deus, né, para trabalhar para Deus no serviço dos salvos. Alguns deles escolheram por livre-arbítrio sair dessa condição e pecar. A Lúcifer, na verdade, Lúcifer, ele não é, ele é uma tradução se eu não me engano, não tenho certeza agora se é da Septuaginta ou da Vulgata Latina, mas é um termo usado para se referir a anjo de luz, não é nome, é para se referir a anjo de luz. Mas o fato é que, significa anjo de luz, mas, não sei se está para afirmar que nasceu nele, ele pecou, ele errou, obviamente, ele renunciou. Foi o primeiro que se rebelou contra Deus, né? Foi o primeiro que se rebelou contra Deus, com certeza. Ele escolheu rejeitar a supremacia de Deus, a majestade de Deus, e tentou ali buscar um pedacinho da glória para ele, né? Buscar um pedacinho da... Então, de fato, ele tinha livre-arbítrio. Nesse momento, eles tinham livre-arbítrio. Continuam tendo ou não, é meio complicado. Eles são eleitos, isso é um fato que a Bíblia nos dá. Os que não caíram são eleitos, isso é um fato que a Bíblia nos dá. Então, a partir daí, eu imagino que eles não tenham mais livre-arbítrio, porque já são eleitos, e aqueles que Deus escolhe, não tem como, senão Deus falharia. Senão nós temos que crer em queda da graça, em desvio de fato, o crente desviou, e aí nós estaremos colocando em xeque a salvação, né, a eficácia da salvação. Vamos lá, então vamos ver o texto aqui de Timóteo 5:21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então, são essas duas posições. Se eles têm... Então, como que eu vou te colocar isso assim, olha, de uma maneira bem prática, bem comum.
Soberania de Deus. Nada acontece, nada, absolutamente nada no universo acontece sem que, no mínimo, haja permissão de Deus. É. A gente... Não entendi, desculpa. Se eu for eliminar o livre-arbítrio que Adão teve, fala que Adão teve livre-arbítrio, eu tenho que eliminar todo o livre-arbítrio e colocar a soberania de Deus em todo o contexto, inclusive em Adão. Então, mas deixa eu dar vou provocar vocês agora para pensar, tá? Adão escolheu o pecado, Adão tinha livre-arbítrio. Ele não estava... Vamos entender primeiro, rapidamente, o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você tomar decisões sem nenhum tipo de influência. Livre-arbítrio não quer dizer que você não tenha condições de tomar, ou melhor, a soberania de Deus ou a ausência do livre-arbítrio não quer dizer que você não tome decisões e você não seja responsável pelas suas decisões. Nós tomamos decisões e somos responsáveis por elas. Ponto. Isso, em teologia, se chama livre agência ou livre ação. O seu poder de decisão seu poder de tomar decisões. Escolher o caminho que você quer. Você poderia escolher hoje. Você poderia escolher hoje não vir no curso e ficar comendo churrasco ou no boteco tomando cachaça. É uma decisão que você toma, certo? Isso não quer dizer que você tenha livre-arbítrio, porque você tem essa liberdade de escolha. A questão do livre-arbítrio não está em você tomar decisões. A questão do livre-arbítrio é que nós não conseguimos tomar decisões sem influência. Então, o meu arbítrio não é livre. Eu não consigo, baseado em nada, tomar uma decisão. Quando eu sou incrédulo, quando eu estou lá no mundo, eu sou escravo de quem? Quem que conduz as minhas ações? Quem que conduz as minhas decisões? O pecado. Então, eu não tenho condição de tomar nenhum tipo de decisão sem influência. E quando se converte? Quando se converte, você é guiado pelo Espírito Santo. Você também tem uma influência do Espírito Santo. E, eventualmente, também tem a influência do pecado em você, que ainda está existindo em você. Nós ainda temos que conviver com o pecado até a glorificação. Então, a gente ainda continua tendo problemas. Então, a questão do livre-arbítrio é um mau entendimento. Não quer dizer que você não tome decisões, a questão é quem te influencia, quais as influências que você sofre para tomar essa decisão. Adão, ele não teve influência de ninguém. Adão decidiu, sem influência, ele não tinha pecado. Não foi o pecado que influenciou ele. Deus não o influenciaria a pecar. Então, ele tomou uma decisão, então ele tem livre-arbítrio. A partir daí... a partir de Adão, nós fomos tocados pelo pecado, a humanidade foi contaminada pelo pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, logo todos pecaram. Então, a partir daí, todas as nossas decisões passaram a ser baseadas ou tocadas pelo pecado, todas elas. Mas eu sou bom, mas infelizmente o pecado toca todas as áreas da sua vida, no caso daqueles que vivem sob a escravidão do pecado. E nós, crentes, graças a Deus, temos o Espírito Santo. Aqueles que creem em Cristo têm o Espírito Santo. Então, você tem o contraponto, você tem aquele que pode te levar a pecar cada vez menos, a ser menos influenciado pelo pecado. Mas ainda temos um probleminha com isso. Mas ela decidiu sem ter pecado. Ela foi seduzida pela serpente, entendeu? Mas algo que ela tomou essa decisão. Ela poderia ter tomado a decisão de não querer. Não, mas Deus disse isso. Note que se você pegar o texto ali com um pouquinho mais de atenção, você vai perceber que que a serpente, ela jogou uma ideia daquilo que Deus já tinha dito, distorcendo. Eva sabia de fato. Ela aceitou aquilo como
como é que eu vou te dizer? Como uma... É como se aquilo... Sabe quando você quer fazer alguma coisa e você só procura aprovação? Você só quer aprovação para fazer? Ah, mas eu queria tanto sair do meu emprego, porque está tão difícil, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Você fala isso para sua esposa. Sua esposa fala assim, então, mas você acha que vale a pena? Entendeu? Bota um bloqueio ali. Ou ela vai falar assim, ah, sai mesmo. Você só estava esperando um empurrãozinho para pecar. Você entendeu? Para tomar essa decisão. E aí, vai para Adão. Certo? Adão negligenciou, se você analisar o texto, vai ver que Adão negligenciou a sua esposa, Adão transferiu a culpa para Deus, para sua esposa e para Deus, daquilo que ele fez, e ele também comeu de boa. Você entendeu? Ele também aceitou de boa. Ele poderia, sem a influência do pecado, decidir não pecar, não comer. Eva também. Eles não tinham pecado nele empurrando. Havia vontade neles de fazer, mas a vontade deles. Quando a nossa carne pende para o pecado, vamos dizer assim. Por isso que a gente peca. A nossa carne sempre vai pender para o pecado. Certo? O pendor da carne é morte. Ela sempre vai pender para o pecado. Certo? Eles não tinham esse pendor para a morte, eles não tinham esse pendor para o pecado. Não existia pecado para eles. Eles decidiram sem a influência do pecado. Entendeu? Uma decisão própria deles. Foram seduzidas, é como se eles se permitissem seduzir. Entendeu? Se permitiram seduzir. Eva pela serpente, Adão por Eva. Basicamente é isso. Mas, voltando ao que nós estávamos falando, então, não é que nós não podemos tomar nenhum tipo de decisão. Nós podemos tomar decisões. E somos responsáveis pelas nossas decisões. Certo? Mas uma coisa é certa, a vontade de Deus vai se cumprir, comigo ou semigo. Eu sempre uso um exemplo que vocês já ouviram falar, é um exemplo bom pra caramba, então eu vou usar ele 1 milhão de vezes. A vontade de Deus é um ônibus que sai de Americana e vai para Piracicaba. E nós, com a nossa livre agência, somos uma borboletinha que está dentro do ônibus. Então, dentro do ônibus, eu, borboletinha, vou lá, pouso no ombro do motorista, aí saio, vou até o final do ônibus, pouso lá no final do ônibus, venho aqui, dentro do ônibus eu vou onde eu quero, mas o ônibus inevitavelmente vai chegar em Piracicaba. Entende? Basicamente é isso. Livre agência e livre-arbítrio. Ok? Ficou mais claro? Então, seguindo o texto. Eles também têm consciência. Apocalipse 22, versículo 8 e 9. É. Tem coisas que a Bíblia não me revela e Deus me revelou. Então é aí onde entra a fé. Então, se você começar muito a questionar, falar assim, não, mas se Deus tinha poder, e aí você vai ficar louco. Outro dia eu falei, estava olhando para as estrelas e falei, você parou para pensar. Nós somos uma areia desse planeta, e esse planeta é uma areia do universo, e aí vai. Falei isso para um cara ontem, eu estava conversando com um menino ontem no meu trabalho. E ele é ateu. Ele é ateu. E ele falando a respeito mas Deus, não sei o que lá. Eu falei, cara, mas você pode até não crer, não significa que ele não exista. Primeiro ponto. Né? Mas como é que Deus criou o universo e não tem vida extraterrestre? Eu falei, cara, ele é Deus, velho, ele é soberania. Mas você não procura explicação, porque a ciência... O cara fala, cara, a ciência é o seguinte, entenda uma coisa, tem um momento, tem um momento da maneira que eu creio, que você não vai ter explicação para aquilo. Não tem explicação, não dá para você explicar. E aí,
Quando não dá para explicar, é que entra de fato a fé. Porque Deus é Deus, Ele pode todas as coisas, Ele reverte leis do universo, Ele reverte as leis da física, como Ele fez o Sol. Na verdade, não o Sol, né? É a Terra, mas hoje a gente entende, mas o Sol parar no meio do céu. Isso hoje, mencionei esse detalhe, esse fato com ele. Falei, hoje isso a gente sabe que se isso acontecesse, automaticamente a Terra ia se inundar, ia esfriar de uma hora para outra, ia virar isso só é possível acontecer com uma intervenção de alguém que domina, inclusive, estas leis. Então, tem coisa que eu não vou questionar simplesmente porque questionar. Está errado eu querer saber? Não. Mas tem um momento em que eu tenho que me recolher a minha insignificância do meu cérebrozinho, que eu uso só 5, 6% do meu cérebrozinho, e entender que eu estou olhando para um Deus que criou todas essas coisas. Se Ele criou todas essas coisas, Ele bota a funcionar do jeito que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Se Ele quiser reverter o giro da terra e fazer a gente... Ele vai fazer, porque Ele é Deus e pode todas essas coisas. Mas o cara é ateu. E o cara, ele não vai ter essa percepção, porque ele não crê. Porque não foi dado a ele, pelo menos ainda, não foi dado a ele o dom da fé. Ou foi dado a ele, mas não foi desperto ainda o dom da fé. Você entende? Aí ele foi até interessante que ele falou assim, ele falou, eu não acredito em Deus. Eu falei, não acredito em ateu. Como assim? Ué, ele tinha acabado de me falar que ele deixou de acreditar em Deus com 12 anos. Porque se eu encontrasse Deus, eu ia querer saber de Deus, porque não sei o que lá. Peraí. Está vendo por que eu não acredito em ateu? Porque, por causa do começo da nossa conversa. Você tem um problema com Deus, patrão. Ué. Falei, eu não conheço um ateu convicto. Não existe. Não existe ateu. Eu não creio em ateu. O ateu que falar para mim, eu não creio em Deus, eu falo, não creio em ateu. Empatamos. E eu tenho motivo para falar que eu não acredito em ateu. Porque assim, ó, pensa comigo, o que é um ateu? Aquele cara que ele não crê que Deus existe, logo, Deus não tem a menor significância para ele, nem para o bem, nem para o mal. Ele desconsidera a divindade. Ele não, Deus, não pesa para ele Deus. Eu não conheci um ateu até hoje que ele não tem um problema com Deus. Se o cara tem um problema com Deus, então ele não é ateu. Ele é um antideus. Ele é um revoltado com Deus, não é um ateu. Ele falou, mas meu problema não é com Deus, meu problema é com a religião. Eu falei, a religião representa quê? Falei, por que você tem problema com a religião? Porque fala isso de Deus. Falei, então, amigão, desculpa. Eu sou mais incrédulo que você, nesse sentido. Porque eu não acredito em ateu. Entende? Olha que desviada que eu dei no assunto. Misericórdia. Desculpa, gente. Bom, vamos lá, seguindo aqui. Então, eles têm consciência. Eu falei de Apocalipse 12 aqui, né? Desculpa, gente, é que é legal, assim, né? Já li? Vamos lá, Apocalipse 20, 22, 8 e 9, né? E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostraram elas, né? Mas mostraram para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Olha a consciência desse anjo. Ele entende que ele é um conservo nosso, né? Muito maior em poder, obviamente, mas assim, ele entende que ele não é digno de adoração.
Então eles têm essa consciência, eles conhecem isso, a consciência de quem eles de fato são. São seres magníficos, são seres espetaculares, criados por Deus. Eles foram criados por Deus. O Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, criou esses seres. Imagina a beleza disso, imagina, tirando lá Ezequiel, e Apocalipse, imagina, a beleza desses anjos. Porém, eles têm a consciência de que eles são criaturas, como nós somos criaturas de Deus. E nós não adoramos a criatura, nós adoramos ao Criador. Nós adoramos a coisa criada, Então eles têm essa consciência. O que eles não são? Lembra que eu falei para vocês dos atributos transferíveis de Deus e dos intransferíveis? Atributos transferíveis, a inteligência, a vontade de socializar, o raciocínio, poder escolher poder assim, ter noção de bem e de mal, sermos seres relacionais, de relação e tudo mais, misericórdia, amor, tudo isso são atributos que Deus transfere ao homem. Os atributos intransferíveis onipresença, onisciência, onipotência, eternidade. São atributos que Deus não transferiu para nós. Deus não transferiu isso para a criação, não apenas para nós. Os anjos são criação de Deus, portanto, eles também não herdaram os atributos intransferíveis de Deus. Onisciência, onipotência, onipresença. Então, vamos ver os textos que falam a respeito disso. Não são oniscientes. O texto é Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Então aqui está falando da hora exata da volta do Senhor Jesus e tudo mais. Então, nem os anjos do céu sabem isso. Isso denota o quê? Que eles não são oniscientes. Eles não têm todo o conhecimento, não detêm todo o conhecimento de Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Nós já lemos esse texto aqui, eu quero ler de novo, sob essa perspectiva agora. Aos quais foi revelado aos que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos também desejam bem atentar. Então, eles não sabem tudo a respeito de toda a verdade aqui, e eles desejam atentar, saber, entender o Evangelho. Efésios 3, 10 e 11. Você entendeu? Foi revelado para nós e eles também atentam em saber pelo Evangelho, saber do Evangelho. Porque eles são anjos ministradores para ministrar em favor da redenção. Você percebe como propósito e causa vão se juntando aí? Vão fazendo sentido? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Olha só que interessante isso aqui, ó.
para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ou seja, foi revelada a igreja, e pela igreja os principados e potestades conheçam. Olha que interessante isso. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilhoso isso. Então, eles não são oniscientes. Também não são onipotentes, não têm todo o poder. Eles são muito poderosos? Com certeza. Ah, caramba, mas muito. Infinitamente maior do que nós. Mas eles não são, a semelhança de Deus, onipotentes. Daniel, Daniel 10. Nós vamos ler do 12 ao 14. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para compreender e humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei aqui com os reis da Pérsia. Fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Aqui é aquele período que Daniel, até o pessoal, né, faz os jejuns de Daniel aí, né? Enfim, aquele período que Daniel ficou orando e pedindo uma resposta a Deus, e a resposta tardou em vir, ou não veio naquele momento que ele queria, porque Gabriel, aqui nesse caso é Gabriel, o anjo mensageiro, ele foi impedido de chegar, por um demônio de chegar. Ou seja, eles são poderosos? São, muito poderosos, mas eles não são todos assim, todo poderoso, ou todos poderosos. Eles tem um limite o poder dele, tanto que ele precisou da ajuda de Miguel, para que viesse em auxílio dele, para que ele pudesse então entregar a mensagem a Daniel. Então, nós vimos aqui que eles são sim, muito poderosos, mas olha que interessante, ele foi resistido. Então tinha um outro poderoso do outro lado também. Nós não podemos nos iludir. Esse é um módulo que ele parece que no todo ele não tem tanta importância, assim, anjo, demônio e tal, mas é muito importante para nós entendermos a ação, inclusive, dos demônios, para que nós não façamos confusão entre um e outro e acabemos adorando a anjos, cultuando a anjos, dando uma importância errada a anjos, sendo enganados por anjos caídos. Você entende? É muito importante isso da gente saber. É uma matéria que talvez não seja, não é um negócio que nem a gente conversava, né? Alguns, eu creio que o gigante é filho, não é filho. Isso não muda a questão da salvação. Porém, entender a ação desses anjos hoje na igreja, como isso funciona hoje na igreja, é muito importante. Não sei se vocês assistiram aquele vídeo que o Marcelo mandou do Augusto de Nicodemos. Quantos assistiram? Assistam, que é bom pra caramba. Não foge nada do que a gente está dizendo aqui, e ele ainda traz a questão da importância na igreja, de nós entendermos isso, para não sermos enganados por demônios, inclusive. Porque corremos esse risco, de sermos enganados. Muito, muito séria essa questão, é facinho da gente ser enganado. Principalmente essa questão também de revelação, né, que a gente vê livro neopentecostais e tudo mais. Uma vez eu estava fazendo uma mudança para uma mulher lá dos conversando com um filho do outro. Aí a gente falando de igreja e tal, ela falou, igual como foi na minha igreja, ela revelou que tinha duas pessoas que era filha da minha pastora, e uma das duas queria tomar o lugar dela, não sei o que, você acredita? Assim, viu, isso aí
Exatamente. Não é a palavra de Deus, não está na Bíblia. Tipo, é claramente a ação do diabo, né? E aí é bom a gente estudar para a gente entender como que o diabo, o que ele quer fazer na nossa vida. Eu vou dar um spoiler para vocês. Essa mensagem do Nicodemos, que o Marcelo postou no grupo, ela fala inclusive de uma igreja, ele menciona uma igreja, um exemplo de uma igreja, que ela colocava uma cadeira no elevado, né, no palco, no púlpito, sei lá como é que você chama isso, mas para que o anjo Miguel se sentasse ali. Você entendeu? O que é isso? Adoração à criação. Tem igreja que faz ministração com anjo. Chama os anjos, conclama os anjos para descer, para trazer cura e tal. E é um negócio que acontece coisas espirituais de fato ali. Mas isso não é propósito dos anjos. Então, se esse chamado está sendo atendido, ele não está sendo atendido por anjos eleitos, ele está sendo atendido por anjos caídos. E aí o que acontece? As pessoas vão cada vez mais se afastando da Bíblia, e cada vez mais acreditando em conto da carochinha, cada vez mais desenvolvendo o misticismo, cada vez mais desenvolvendo uma espiritualidade que não tem nada a ver com o cristianismo. Entende? Então é muito complicado, a gente precisa entender isso com muita clareza. Então eles não são onipotentes. Aqui, nesse caso aqui, Gabriel foi impedido então por um demônio que dominava ali a região da Pérsia ali, certo? Ou que estava naquele momento ali. E não, muito menos eles são onipresentes, certo? Eles são muitos, miríades de miríades, milhares de milhares, são muitos, mas eles não são onipresentes. Nem o demônio é onipresente, nem Satanás é onipresente, entendeu? Agora, existe sim uma rede de demônios, que com certeza trocam informações entre si, mas não são oniscientes. Daniel ainda, capítulo 10, versículo 13. Se for verdade o que o cara está falando, ele está lá. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Tá? Ele está lá. Agora, a questão é, primeiro, se é verdade que está lá, que eu honestamente não creio, certo? Não, né? Mas não quer dizer que não tenha demônios ali. Não quer dizer que não tenha demônios ali, entendeu? Não quer dizer que... É o que a gente estava conversando ali, né? Mas assim, é uma rede. 1/3 dos anjos do céu, que já eram muitos, foram lançados à terra. Então você imagine que aqui tem muita gente, tem muito demônio. Por outro lado também tem muito anjo. Tem 2/3, né, de anjos eleitos, de anjos do Senhor, que enviados para servir a nosso favor, amando do Pai. Então, né? Mas vamos lá. Vamos ler o versículo 13 então. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos príncipes, veio a ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, o que acontece? Esse demônio aqui, o príncipe do reino da Pérsia, ele estava ali. Ele não foi impedir Gabriel lá, anterior, estava num lugar, estava locado num lugar. Não quer dizer que isso seja demônio territorial, tá? Isso não existe também. Mas ele estava ali, naquele momento ali. Então ali ele resistiu.
Ele não estava, não é onipresente para estar em todos os lugares. Havia um específico ali naquele lugar, naquele momento, para resistir a Gabriel ali, que precisou ser combatido posteriormente por Miguel, certo? E aí liberar. Vamos lá. E H, para nós terminarmos, apesar de serem seres espirituais incorpóreos, eles podem assumir forma espiritual ou humana. 2 Coríntios 10, 14, desculpa, 2 Coríntios 11, 14. Diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Então, aqui nós vemos que Satanás, ele perdeu a sua glória, a glória que ele tinha, a glória original que ele tinha no céu, ele perdeu, nas regiões celestiais ele perdeu, por conta de ter se rebelado contra Deus. Mas ele ainda consegue se transfigurar de anjo de luz. Então, não se iluda em achar que Satanás vai se apresentar para você com um chifre tridente, rabo, pintadão de vermelho, sentado lá no inferno num tronão. Não é assim que ele vai se apresentar. Ele não vai se apresentar para você de maneira assustadora, ele vai se apresentar para você de maneira sedutora, serpente. De maneira sedutora, ele vai trabalhar em cima das suas cobiças, ele vai trabalhar em cima das suas falhas, ele não vai trabalhar, não pense que ele vai te atacar nas suas áreas de fortaleza, ele vai te atacar nas suas áreas de fraqueza. Ele não é onisciente, mas vamos entender que os demônios estão a nossa luta não é contra a sangue, contra a carne, mas é nas regiões celestiais, que eu já expliquei: terceiro céu, morada de Deus; segundo céu, firmamento, e aqui embaixo regiões celestiais. E aí eles vão trabalhar aqui de que maneira? Nos observando, entendendo aquilo que é sedutor para nós. Eles não são oniscientes, mas são extremamente inteligentes. É simples, né? A gente trabalha com liderança, quem é gerente, pessoas que trabalham com liderança de pessoas, ele consegue, observando a equipe, identificar até a atitude de cada profissional. Isso foi de um homem. Uhum. Consegue ler a pessoa, né? A gente trabalha com 20 anos, então você consegue ter essa leitura. Você não imagina um anjo. Que te vê, inclusive, nas horas que você não o vê. Porque um anjo, Que você não está na igreja, que você não está perto da sua mulher, que você está sozinho no hotel, numa convenção da empresa. não é? Exatamente. Pula fácil a gente. Se permitir, né? Os não crentes. Falei com você aqui agora, que está assistindo o Cobra Kai nessa temporada. Tem o Silver lá, e ele vai, tipo, dando brecha, ele é do mal, só que ele vai dando brecha pro Daniel lá no uso, cair na própria ego dele. Tipo assim, ele é mau, só que ele faz o próprio Daniel se queimar. É mais ou menos isso que o diabo faz. Ele é mau, só que ele vai usando essa própria análise do homem, para o homem cair no próprio. A gente fornece ferramenta para eles, todo tempo. Exatamente. Então, estou falando tudo isso para dizer que eles são incorpóreos, eles não têm corpo, eles são seres celestiais, mas eles podem tanto se assumir forma espiritual quanto humana, e eles não vão se apresentar para nós de uma forma feia, uma forma, né, que a gente acabe os rejeitando, muito pelo contrário, certo? Vamos lá para Gênesis 18, e eu vou terminar com isso. Gênesis 18. Nós vamos ler do 1 ao 5. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre,
estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou-se os olhos e olhou, e viu que 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu para a porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra, e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, que se traga um pouco de água, lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto chegastes até o vosso servo. E disseram: assim faze como disseste. Então, algumas coisas aqui que nós precisamos entender. Aqui é 3 anjos aqui, eles aparecem para Abraão e eles assumem forma humana aqui. Abraão os vê como homens, 3 homens. E um detalhe importante aqui que nós vemos no texto, é que ao contrário daqueles anjos que nós vimos agora há pouco, Abraão se inclina para eles. Ele diz assim: olha, inclinou-se em terra, versículo 2. Ou seja, ele prestou reverência, ele se curvou, ele ajoelhou para eles, certo? E aqui, nós temos uma situação aqui, lembra de que eu falei da consciência dos anjos? Então, quando nós vemos aqui também, muitas vezes, na Bíblia, algumas manifestações de anjo, elas são ligadas, na verdade, são manifestações de Jesus. O anjo do Senhor, normalmente quando aparece em letra maiúscula na Bíblia, está fazendo menção a esse tipo de aparição, que a gente chama de cristofania. É uma manifestação de Cristo. Aqui, se fossem anjos normais, provavelmente eles iam: não, peraí, não se curva não, levanta, sou conservo teu. Mas aqui houve uma aceitação dessa reverência, dessa adoração. Portanto, aqui provavelmente, muito provavelmente, Jesus estava aqui. Foi uma manifestação, uma cristofania, certo? Eram 3. Sim. Sim. Queriam abusar deles. Olha que loucura isso. E é o que eles fizeram, né? A destruição que eles causaram, para nós termos ideia do poder desses anjos, né? Olha a destruição que eles causaram. Então, assim, são de fato, muito poderosos. E aqui, então, eles se apresentam tanto, apesar de serem seres incorpóreos, eles podem assumir forma espiritual e até mesmo forma humana. Pode ser que um dia a gente tenha se deparado com um anjo e não tenha percebido? Pode. Que loucura. Pode ser. Agora, não creio naquela questão que você chama e vem, ministra e faz, amarra, solta, leva e por trás e busca e cerca né? Não. Isso não tem base bíblica para crer nisso. Amém, gente? Perguntas? Diga, meu irmão. Desculpa. Sim. Isso nós discutimos semana passada do negócio dos gigantes, né, dos Néfilins, certo? É complicado, né, porque eles são seres que podem tomar forma. Então, teoricamente, poderia acontecer que eles tomariam forma de homem e fazer, mas não dá para afirmar com certeza absoluta, entendeu? Não dá para afirmar com certeza. Três céus. Céus dos céus, habitação de Deus. Certo? Segundo céu, firmamento. Terceiro céu, aqui, olha, é invertido, né? Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. E aqui são as regiões celestiais. É o mundo, as regiões celestiais é o que a gente chama de mundo espiritual. É aquilo que está aqui no nosso plano, aliás, está aqui conosco,
coexiste conosco, mas nós não conseguimos enxergar. Entendeu? A nossa guerra espiritual, a nossa luta espiritual são nessas regiões. Aqui, no mundo espiritual. É espiritual no mundo espiritual. Não consegue enxergar. Entendeu? A não ser que Deus te dê um dom de discernimento de espíritos. Aí talvez você consiga enxergar. Entendeu? Aí você consegue enxergar. Nosso meio aqui. Entendeu? Nosso meio aqui. Ah, pode ter demônio na igreja? Pode. Pode ter anjo na igreja? Pode, com certeza, deve ter. Eles não trabalham em favor dos que hão de herdar a salvação? Então, com certeza. Os demônios não trabalham para nos afastar da palavra, nos afastar de Deus, para nos fazer pecar, nos fazer errar, nos trazer prejuízo. Então, estão aqui, envolvidos conosco. Amém? Você vai dormir, né? Fala isso, eu não durmo mais. Saiba que maior é aquele que está em nós. Nós temos muito mais quantidade de anjos, né, eleitos do que os anjos caídos e tudo mais. E que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Agora, vai nos induzir a erro? Com certeza. Vai tentar nos prejudicar uma? Vai. Não bobeie com isso, não dê bobeiras com isso, tá? Mas a gente está guardado por Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar para nós terminarmos? Então nós retomamos na semana que vem, deixa eu ver, só marcar aqui para não me perder. Nós fomos nós vamos iniciar no que eles são imortais, no tópico I aí. Certo? Feche os teus olhos. Senhor Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos. Como é bom sairmos daqui hoje com mais um pouquinho de conhecimento, com mais um pouquinho de entendimento a respeito da Tua palavra, a respeito desses seres tão maravilhosos que nós sabemos que só são assim porque foram criados pelo Senhor. Só são assim porque são obras das Tuas mãos e tudo que o Senhor faz é digno de ser apreciado, de ser admirado, não de ser adorado. O Senhor é o único digno de adoração, mas nós nos admiramos no Senhor quando olhamos a Tua criação. A Tua criação é maravilhosa porque o Senhor, que é muito mais maravilhoso, a criou. Nos ajuda a entendermos esse processo todo, nos ajuda a entendermos como essas coisas funcionam, nos ajuda a entendermos e identificarmos, ó Deus, aquilo que de fato vem do Senhor e aquilo que não vem, para que nós possamos, inclusive, Senhor, glorificar o Teu nome rejeitando essas coisas. Que o Senhor seja o nosso guia, que o Senhor seja a luz que nos ilumina para enxergarmos isso. Nos ajuda, Senhor, cada vez mais a interpretarmos a Tua palavra com a direção do Teu Espírito, não cairmos em enganos, não cairmos em sofismas, não cairmos em conceitos humanos, mas apenas naquilo que o Teu Espírito nos revelar. Que tudo que foi ministrado hoje aqui, Senhor, possa de fato entrar no nosso coração, permanecer em nós, não se perca ao longo dos dias da semana, dos meses, mas que seja uma verdade que permaneça em nós e que inclusive nos ajude nos nossos ministérios, nas nossas casas, na nossa família, nos ajude a colocar em prática aquilo que é a Tua vontade. Guarda-nos de anjos caídos, guarda-nos dos demônios, guarda-nos de sermos enganados, guarda-nos de sermos levados ao engano por Satanás e seus demônios. Que os Teus anjos, os anjos que o Senhor, que assistem ao Senhor em favor daqueles que são salvos, nos ajudem, Senhor, nesse processo de redenção, de salvação, de santificação, debaixo da autoridade do Teu santo nome, apenas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Até domingo que vem.